E um caso revoltante virou motivo de manifestação em Cascavel, mesmo com denúncias de abuso infantil. Um agente de apoio continuou trabalhando em um CMEI por quase 5 anos. O acusado responde pelo crime em liberdade. Ele relatou que na hora do soninho o professor colocava o na boca dele e isso ele fazia consecutivamente com todas as crianças. Esse é o relato da mãe de uma das vítimas. O filho dela tinha 3 anos em 2019, quando os abusos aconteceram. O menino frequentava o Centro Municipal de Educação Infantil do bairro Interlagos, na região norte de Cascavel. Quando a criança relatou o caso, a mãe fez a denúncia e o homem foi condenado a 30 anos de prisão pelo primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher e vara de crimes contra crianças e adolescentes e idosos de Cascavel em março de 2025. Foram 5 vítimas da mesma sala. O meu filho foi o que comprovou no laudo e eu fiquei sabendo através da mídia. E a gente está aqui hoje para procurar uma medida, um apoio pela justiça, porque ele está respondendo em liberdade, ele está de tornozeleira eletrônica, vivendo como se nada tivesse acontecendo. Essas outras 2 mães contam que os filhos dela frequentam o CMEI do bairro Canadá e também foram vítimas do mesmo homem. O professor recepcionava ele com beijo, com abraço, com carinho. Ah, o amor do prof, meu querido. Até então a gente achava que era pelo jeito dele ser bonzinho. Até que um tempo meu filho foi pra casa com ele machucado, como se alguém tivesse empurrado pra baixo, sangrando com pus, inchado. E eu peguei ele, levei pra casa e falei, não tá normal isso. Levei na minha vizinha, que é uma enfermeira, muitos anos já, e ela falou, não, isso aí tá errado, alguém mexeu. Depois disso, meu filho não quis mais com esse professor. Meu filho começou a ter uns comportamentos diferentes, como se jogar no chão, ser agressivo. Tô sem acreditar até hoje, porque eu levava ele no CMEI pra ir trabalhar, achando que ele ia ter uma segurança, e não tinha. Ele relatava que todos os dias a gente deixava ele com um monstro, onde ele colocava o na boca e na boca na hora do soninho. Eu fiz uma ata imediatamente, né, na secretaria da escola. Depois fui até a CEMED e fui ao Nucria. E ali a gente começou toda a repercussão, tendo escutas, né, dos meus filhos, e a gente descobriu que tinham mais 5 vítimas, que foram 5 coleguinhas. O agente de apoio só foi exonerado de suas funções em novembro de 2024, situação que causou ainda mais revolta nos pais. A justiça ela é tarda, né, veio a pandemia que não justifica, porém a gente deixa o filho da gente contando com a segurança. A gente pensa que ali ele está, a extensão da nossa família é a escola. E a gente confiava, eu vou dizer para vocês que eu também tinha confiança total. Ele era uma pessoa que quem vê cara não vê coração. Na quinta-feira, as mães se reuniram junto à Secretaria de Educação para questionar o caso, porque mesmo com tantos relatos, o homem continuou atuando. Segundo a secretária de Educação, o município não podia exonerar o agente de apoio até haver provas contra ele por questões legais. Aqui cabe a nós ouvir o fato, fazer o levantamento dos fatos, reunir as atas e encaminhar tanto para a Corregedoria, quanto para o Nucria, quanto para a Polícia Civil. E essas 3 ações nós realizamos já na sequência em que ficamos sabendo dos fatos ocorridos. No entanto, quanto ao servidor, ele não foi afastado, porque hoje não existe uma lei que afaste o servidor do serviço até que não tenha a prova realmente do que ele fez. Dentro da Constituição Federal existe o contraditório em relação à questão da lei. Tivemos agora hoje a reunião com a mãe da criança em si, outros pais do CMEI, onde esse profissional ele trabalhou durante esse período. Quero colocar aqui também que esse profissional, o período que ele trabalhou, ele foi acompanhado pela direção e por um professor que ficava o tempo todo junto com ele. Tem isso comprovado nos cartão-ponto desse servidor, que ele jamais ficou sozinho. Só que, por outro lado, nós não temos o poder de polícia para agir ou de simplesmente afastar ou exonerar esse servidor. Os pais relatam que, após as denúncias, foram informados de que o homem não estaria em contato com as crianças no horário de soninho, mas os pais recebiam vídeos do agente em contato com as crianças. Uma das mães relata que diversas vezes viu o agente trocando a fralda do filho. Falavam que ele não ficava junto com as crianças sozinho, ficava assim. Já peguei um monte de vezes ele trocando meu filho sozinho.
Por que ele não podia ficar na área do soninho, mas para trocar, mexer ali na região ele podia? Por que ele tinha que estar no fraudário, sendo que a secretaria sabia que ele fez outras coisas com as crianças? Por que ele foi para lá? Sempre teve esse acompanhamento lá do CMEI. Qualquer situação diferente a diretora teria relatado para nós, porém nesse tempo nós não tivemos, tanto é que no processo não tem nenhuma informação nova posterior. Durante a reunião com os pais, que contou também com a presença de vereadores, ficou definido que a CEMED deve pedir celeridade em relação aos casos que envolvem crianças e que será encaminhado ao Poder Executivo o pedido da elaboração de uma lei municipal que permita o afastamento de qualquer servidor em caso de suspeita de abusos que envolvam crianças. Para mudar a lei, teria que mudar o Estatuto do Servidor. Ele é municipal, mas ele envolve daí a questão dos sindicatos, dos dois lados que representam a categoria de servidores. A administração deve ter que fazer um estudo minucioso em relação a isso e ter alteração nessa lei. Os pais estiveram ainda em frente à prefeitura em protesto, pedindo ações mais eficazes do município em casos como esse. Uma pessoa dessa, ela tem que pagar todo o sofrimento de cada família. E ainda assim surgiram outras dúvidas. Por exemplo, a secretária disse que não havia como afastar, mesmo diante de tudo que ocorreu. Mas nós tivemos outras situações de uma agente, de uma colaboradora, enfim, uma servidora, envolvendo situação de maus tratos, enfim, e essa pessoa ela foi afastada. Então, qual é a diferença? 2 pesos, 2 medidas nesse caso? E aí, o município nos enviou uma nota para tentar explicar se houvesse essa necessidade situação. de fazer alteração, como de fato houve, não é? Segundo as denúncias aí. Por que não? O que faltou? Hã? E é uma legislação municipal, a gente pode contar. Esse cidadão aí, para você ter uma ideia, diz que o processo corria em segredo de justiça, né? Ele foi condenado. E aí hoje até entrou com recurso, enfim, aquela coisa toda. Até então ele está cumprindo pena usando tornozeleira em casa, é isso? Em casa, é isso mesmo. A lei permite. É um cara que, segundo a justiça, ele praticou atividade sexual, sexo oral, em crianças de até 4 anos de idade, é isso? Está condenado, mas ainda cabe recurso e por isso, então, ele usa tornozeleira eletrônica e sim, está em casa. A Prefeitura de Cascavel enviou uma nota para tentar explicar para a gente o porquê desse não afastamento naquele momento. Bom, a investigação do servidor acusado, mas já foi condenado, né? No primeiro momento. Acusado de abuso iniciou lá em 2020, né? Já faz 4 anos aí, quando não havia atendimento presencial na escola e também no semestre. Isso era por conta da pandemia, né? Nessa época. Então, dessa maneira, não havia elementos para afastamento em função da conveniência processual, uma vez que as aulas estavam suspensas. E, conforme previsto em lei, o afastamento é pelo prazo de 45 dias, mas você pode prorrogar pelo mesmo período e o afastamento compreenderia de todo modo, então, o período de suspensão das aulas na pandemia. Depois, o retorno das aulas e durante o desenrolar do processo, não houve acesso aos documentos juntados e provas colhidas por parte da secretaria. Ademais, não houve recomendação de afastamento posterior por parte da comissão processante. Será que houve falha por parte dessa comissão diante de denúncias tão graves? Você ouviu omissão, né? E diz o seguinte, ó, reiteramos que a investigação administrativa é conduzida pela Corregedoria Municipal e que após o envio dos elementos inicialmente colhidos, a Secretaria de Educação não tem acesso ao desenrolar do processo e demais provas juntadas por outros órgãos de investigação. Então, com a palavra, a Corregedoria Municipal de Cascavel para esclarecer esse assunto, né? Essa nota diz ainda que a Secretaria recebeu apenas o comunicado da exoneração do servidor ao findar o processo em 2024.